Queridos, hoje sexta-feira, quem veio aqui para pegar fogo nessa noite aí? Glória a Deus, levante sua Bíblia para o alto e nós vamos declarar aquilo que todo culto a gente faz em nome de Jesus. Glória a Deus. Está saindo aí meu som? Está tudo certinho por aí? Em espírito e em verdade. Então levante para o alto a sua Bíblia e declara assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia! Nós vamos abrir hoje lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, livro das revelações. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você abra comigo lá então no capítulo de número 2, Apocalipse 2. Nós vamos passar aí numa passagem tremenda, que é Jesus falando com a igreja, irmãos, a igreja de Éfeso. O Senhor levantou o seu servo, o apóstolo João, para falar com a igreja. E nesse momento aí, ele estava falando com a igreja de Éfeso. Então é a carta que Jesus escreveu por intermédio de João para a igreja dos Efésios. E diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia! Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Aleluia! Glória a Deus. Podem assentar-se aí, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, queridos, com nossos olhos postos nessa passagem tão maravilhosa, que é a passagem de Apocalipse 2, né? Para quem não conhece, para quem não entende o que é que está acontecendo aí, queridos, o Senhor Jesus, Ele ama a igreja. Na verdade, Jesus, Ele morreu pela igreja. Jesus morreu, se entregou por amor à igreja. Ele que fundou a igreja também, porque ele disse para o Pedro assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Então a igreja é do Senhor, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Mas, queridos, nessa passagem aqui que nós estamos lendo, o tema da mensagem é volta ao primeiro amor. É quando o fogo se torna frio. É o tema dessa noite.
E eu gostaria de perguntar a vocês, eu gosto de instigá-los a pensar da seguinte maneira: quem aqui já namorou, teve um namoro lá e tal, passava perfume, não é, querido, para ir namorar? Sim ou não? Escovava os dentes, penteava o cabelo, aleluia. Mas o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos não existe mais. Então quer dizer, queridos, o tempo passa, o tempo voa, e as pessoas vão se esfriando. Todas as coisas, parece que dá na mesma. Às vezes você vai trabalhar numa empresa, no primeiro dia é maravilha, nossa, eu estou no lugar certo, Deus abriu uma grande porta, que gostoso é trabalhar nesse lugar e tal. Mas aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, aí você já fala assim, poxa, eu não aguento mais essa empresa, todo dia a mesma coisa, não aguento mais isso. Então quer dizer, sempre nós estamos nesse sobe e desce, nessas oscilações de sentimentos, nessas oscilações de emoções. E não é diferente com relação às coisas que Deus nos dá, as coisas que o Senhor coloca dentro de cada um de nós. E é por isso que nós temos denominado essa sexta-feira como a sexta-feire, aleluia, porque sempre, irmãos, nós precisamos nos lembrar que não podemos nos acomodar, não podemos, irmãos, deixar que essa mesmice, que essa rotina venha esfriar o fogo do Espírito Santo que arde dentro do nosso peito. Então, para que isso não ocorra, nós estamos promovendo um ambiente aqui espiritual. Toda sexta-feira é ambiente espiritual, toda sexta-feira é um ambiente onde Deus quer tocar em você, acender a chama, te impulsionar, te levantar e te apontar para o centro da vontade dEle, que é, irmãos, aleluia, na chama do primeiro amor. Essa é a vontade de Deus, que você viva, que você permaneça na chama do primeiro amor, avivado, em nome do Senhor Jesus. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja forte, trabalhadora, e era firme na doutrina. Você leu aí, nós lemos os 7 primeiros versículos do capítulo de número 2, lá de Apocalipse, e nós entendemos que era uma igreja que trabalhava, uma igreja firme, uma igreja forte. Era uma igreja que tinha estrutura. E aí é que mora o perigo. Ontem falávamos disso tudo na sala de aula, e o Espírito Santo, queridos, me moveu. Até falávamos sobre as 7 igrejas, lembram? Cada igreja tem, por isso que nós não podemos pegar às vezes carona, foi essa aula, em algumas coisas que rolam por aí, porque para cada igreja Deus tem uma mensagem, para cada igreja Deus tem uma doutrina, para cada igreja Deus tem um tempo, irmãos, e esse é o tempo que Deus está colocando para a nossa igreja, um tempo de crescimento, um tempo de avançar, um tempo de saquear o inferno e povoar o céu. Deus está nos chamando, irmãos, para um grande avivamento, um tempo de pegarmos fogo e de sermos, irmãos, batizados no Espírito Santo. Deus quer aquecer o seu coração. Se você está entendendo o que Deus já vai começar a fazer aqui, se manifesta aí, meu filho, no nível que você recebe essa palavra. Aleluia. A estrutura é boa, o conforto é bom, mas isso não pode, irmãos, nos paralisar, nos fazer acomodar. Nós já temos um telão, um painel de LED, agora nós já temos ali aquilo, temos aquilo outro, temos isso e tal, então agora está bom. Irmãos, o bom não é o melhor, o bom não é o ótimo, o bom não é o excelente, e o que Deus tem para as nossas vidas é o excelente. Se você está entendendo aí, meu irmão, em nome de Jesus.
Então nós não podemos pensar que a estrutura que nós alcançamos, que o lugar, o patamar que nós chegamos, já é o tudo, porque o tudo nunca nós vamos chegar no tudo, irmãos, porque Deus sempre tem mais. Deus é uma fonte inesgotável. Deus está disposto a se derramar, irmãos, aleluia, à medida que você for caminhando na direção dEle. Eu me recordo de uma mulher que ela ficou viúva e o seu marido deixou uma dívida para ela pagar. Quem lembra dessa história aí? Aí os credores bateram na porta dela e falaram: eu vim buscar o dinheiro. Ela: mas que dinheiro? Seu marido está devendo, deixou dívida. Ah, meu marido morreu e não deixou dinheiro também. Ah, tudo bem, então tá jóia. Então nós vamos levar os seus filhos para pagar a dívida. Eles vão ser escravos. E naquela época, queridos, o período que tinha para ficar como escravo eram 7 anos, tinha que trabalhar para pagar a dívida. Quantos aqui gostariam de trabalhar 7 anos de graça para pagar uma dívida do teu pai? Hello! Sabe o que aquela mulher faz? Ela vai até o profeta, conversa com o profeta fala: o que você tem lá em casa? Ela falou: tem um pouco de farinha e um pouco... Ela fala: tem uma botija lá com um pouquinho de azeite. Ele falou para ela: vai, pega o azeite, peça emprestado as vasilhas e começa a deitar azeite, e pega mais outro, e vai enchendo as vasilhas que você vai pegar emprestado. E é interessante essa palavra, sabe por quê? Porque a vasilha representa você. Dá uma olhada para o teu vizinho aí, ó. A vasilha representa você. Você é o vaso. Você, irmãos, é a vasilha, o recipiente. O recipiente que Deus quer encher nessa noite. Louvado seja Deus. E o azeite que o texto fala, irmãos, o azeite que ela precisava colocar dentro da vasilha, representa o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, o manto, onde que Deus quer fazer com que a gente entenda o motivo dessa noite estarmos aqui nesse lugar, é que a mulher vai colocando e os filhos tiram a vasilha cheia, e aí põe uma vazia, e ele enche a vazia de novo, e vai colocando de lado e põe mais azeite, irmão, de um potezinho. Eles vão enchendo vasilhas e várias vasilhas, porque Deus vai encher essa vasilha, Deus vai encher essa, Deus vai encher essa, Deus vai encher essa, Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher as vasilhas aqui nessa noite. E até aí está tudo muito lindo, até aí está tudo maravilhoso. O problema chega quando a mulher pede mais uma vasilha e o filho grita: mamãe, não tem mais vasilha. E então o texto do próximo versículo diz: então cessou o azeite parou. Escute, enquanto tiver vontade, enquanto tiver, irmão, enquanto a vasilha estiver falando: vem Senhor, enquanto a vasilha estiver dizendo assim: vem Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo Pai, pode encher, irmãos, nós precisamos ser cheios, nós precisamos transbordar, porque Deus vai pegar esse azeite aí e vai usar lá na sua casa, lá na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, lá na escola, por onde quer que você for, você vai carregar esse azeite e vai suprir as necessidades por onde quer que você for, e depois você vai retornar, porque a fonte é inesgotável. Enquanto tiver vasilha vazia, Deus vai derramar azeite. Se você estiver entendendo aí, meu irmão, minha irmã, oh, recalabachei, bendito seja Deus. Então nós não podemos, irmãos, nos contentar.
Não se contente com nada, não se contente com um dom. Se você tem um dom espiritual, existem outros 8 que Deus quer colocar na sua vida hoje. Se você tem o fruto do Espírito, Deus tem mais 8 lá te esperando, meu irmão. Se você é alguém, um bom marido, Deus vai te fazer um bom pai também. Se você, meu irmão, é um bom filho, Deus vai fazer você ser um bom cristão, um bom servo. Você vai servir, você vai entregar o seu melhor na casa do Pai, porque sempre tem espaço para mais. Não se contente com o bom, Deus tem o excelente para colocar na nossa vida. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, quando Jesus olha para essa igreja, Ele não estava repreendendo a falta de trabalho, não, nem a falta de zelo teológico, também não. Ele estava chamando a atenção para algo mais profundo: a perda do primeiro amor. A gente vê muitas igrejas, irmãos, cheias de pessoas vazias. São igrejas lindas, cheias de estrutura, mas as pessoas vazias, pessoas que não se importam umas com as outras, pessoas que vão e vêm, cumprem tabela, cumprem uma escala, cumprem um compromisso, mas estão ocas, não são sensíveis. Hello. Eu precisava falar tanta coisa aqui, irmão, mas se você consegue ler o que está escrito em primeiro lugar, lá na primeira linha, lá em cima? O que está escrito? Introdução. Se eu não sair dessa introdução, irmão, você já me conhece. Mas tem tanta coisa aqui nessa introdução que o Espírito Santo colocou no meu coração falar para você. Eu só preciso que você creia numa coisa, Deus quer fazer você alguém melhor. Deus quer te melhorar hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te melhorar. Então, nós não podemos, acredite, nós não podemos perder a chama, o fogo do primeiro amor. Aleluia. Nessa noite, então, o Espírito Santo quer reacender dentro de cada um de nós a chama da paixão original, aquela que fazia o coração queimar só de ouvir o nome Jesus. Aleluia. Eu me recordo dos cultos, queridos, quando eu fui promovido para cooperador lá na igreja onde que eu comecei. Lá em Diadema, a minha primeira igreja, onde que eu voltei para Jesus, foi uma igreja lá no Campanário, ali na Avenida Brasília, a primeira igreja onde eu entrei, Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, aleluia, e fui para lá e tal, aí a igreja... Nós estávamos lá cultuando, de repente o pastor, que era o pastor Davi, ele foi pastorear no interior, presbitério aqui, pastor Daniel, pegou e enviou o pastor Davi lá para o interior, e no lugar do Davi enviou para lá o pastor Márcio de Barros. E quando o Márcio chegou, ele chegou com fogo. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, você tem que ter o mesmo fogo que estava no Márcio, fala para ele aí, aleluia. O Márcio chegou num fogo, irmãos, num fogo, e ele avivou aquela igreja, ele começou a pregar palavras parecidas com essa que eu estou pregando aqui, aleluia, aquilo entrava dentro do meu coração, entrava no coração daquelas pessoas, de tal forma que a igreja começou a se movimentar, e naquele salãozinho da Avenida Brasília já não cabiam mais as pessoas, ficou cheio, as pessoas ficavam na calçada, Avenida Brasília perigosa, não podia ficar mais ali. Então o pastor orou, e ele viu um outro
outro templo, um espaço bem maior, mas ficava lá no Jardim das Nações, longe do campanário, para quem vai a pé. Para quem vai de carro, 5 minutos, mas para quem ia de ônibus, era uma bola de uma caminhada. Quantos estão comigo e estão entendendo? Mas o povo subiu, irmãos, subiu ali, aquela avenida da Vênia ali, que sai lá no centro de Diadema, esqueci já o nome. Aí sobe assim, tal, até o Jardim das Nações, entrava, e a gente via o povo subindo. Ah, que gostoso era, irmãos, quando estava quase na hora do culto, aquele povo tudo subindo para a casa do Senhor, aleluia, o povo subindo. E ali eu fui promovido cooperador, só que eu não tinha carro, e eu trabalhava no Ipiranga, na rua Xavier Curado, do lado do Museu do Ipiranga. E às vezes o pastor me colocava na abertura, na verdade o pastor me colocava para limpar as cadeiras da igreja. Era o meu dever, limpar cadeira para o crente sentar e não sujar a roupinha. Dá uma olhada para o teu vizinho aí e fala assim: você não pode sujar a roupinha não, meu filho. Aleluia. E eu tinha um outro compromisso, tinha umas janelas basculantes assim, que tinha que abrir, e para alcançar lá tinha um ferro, que tinha um gancho, aí eu tinha que enganchar lá e puxar. Era essa a minha função, abrir janela e limpar as cadeiras. E eu me recordo de um dia que eu tive que trabalhar um pouco até mais tarde, e quando eu saí, fui para a Avenida Nazaré, ali perto do Hospital Ipiranga, ali era o ponto do ônibus. E quando eu estou quase chegando lá, irmãos, o Poeirinha, a gente chamava o ônibus de Poeirinha, era um ônibus da aviação Triângulo. Quem lembra desse ônibus do Triângulo? Meu Jesus amado. Aí o Poeirinha passou e eu falei: meu Deus, perdi o Poeirinha, e agora? Aí veio o Jardim Celeste, só que o Celeste parava no Celeste, parava ali no Vermelhão, ali no campanário mesmo. Era ali o ponto final. Só que dali para o Jardim das Nações era uma bela de uma caminhada. E eu atrasado falei: vou pegar o Celeste. E fui. Irmãos, isso eu nunca vou esquecer. Você sabe por quê? Você já vai entender. Quando eu cheguei lá eu olhava para o relógio, eu falava: Deus me ajuda. E irmãos, aí eu comecei a correr. Eu nunca corri daquele jeito. Deus colocou uma unção do pé de fogo, sapato de fogo. Foi ali que eu descobri o que é o verdadeiro sapato de fogo. E estou eu lá e correndo e tal, e eu desci a Avenida Brasília inteirinha. Aí fui lá para subir aquela subida que eu esqueci o nome. E subi, irmãos, correndo, irmãos, correndo na subida, irmão, só coisa de doido. Olha para o teu vizinho e fala assim: eu desejo que você fique doido igual esse apóstolo aí. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu consegui chegar lá, o pastor estava abrindo a porta. Eu falei: opa, peraí que eu vou te ajudar. Abri a porta junto com ele. Entrei tudo suado, camisa molhada. Marcelinho, o que está acontecendo, Marcelinho? Você está todo molhado, vermelho. Eu falei assim: nada não, pastor, estou aqui, fiz um Cooper aí e tal, né? E fui lá, limpei todas as cadeiras, abri a janela e falei assim: obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de servir na sua casa, por ter me ajudado, me dado esse sapato de fogo, para eu conseguir fazer aquilo que eu estava incumbido de fazer. Sabe o que é isso? Agora, eu sou sincero, irmão, eu estou no altar, eu estou no púlpito. Você acha que eu vou vir aqui com lorota, com mentira? Será que hoje se me jogasse lá no campanário, no Vermelhão, e falasse: agora corre até o Jardim das Nações, será que eu faria isso? Pergunta para o vizinho: será que ele faria?
aonde está a chama do primeiro amor. O que fizeram com o primeiro amor, irmãos? De que adianta a gente estar cheio da teologia, do conhecimento, da erudição teológica, da ortodoxia da palavra, se não estivermos cheios da unção do Espírito Santo, que nos impulsiona a fazermos as mesmas coisas que fazíamos há 30, 35 anos atrás, irmãos. Para que me serve toda essa erudição? Para que me serve todo o meu português rebuscado? Todas as minhas frases elaboradas, se não arder dentro do meu peito a chama do primeiro amor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero sair dessa introdução, e nós vamos caminhando aqui. Então, quando a gente olha essa passagem da igreja de Éfeso, né, da cidade de Éfeso, é importante você saber que Éfeso não era uma igrejeca, não, uma igrejinha. Éfeso, irmãos, a igreja dos Efésios era uma das maiores igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor, irmãos, principalmente a localização de Éfeso, uma cidade portuária. Vinham navios de toda a Europa, vinham navios da Ásia, do Oriente também vinham para lá. Para quê? Para negociar. Então, uma metrópole nos dias de hoje, como, por exemplo, uma cidade de São Paulo, poderíamos até arriscar dizer. E além de tudo isso, ali em Éfeso havia um grande templo pagão de uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Então, vejam só em que lugar que nós estamos falando, quem é esse tipo de gente. É como se fosse, hoje também, eu poderia arriscar dizer, que é como se fosse na cidade aqui de Aparecida do Norte. Quem já foi na Aparecida? Nunca foi lá na Aparecida? Pagar uma promessinha ali, andar de joelho ali naquela via dolorosa ali, acender uma vela lá, hein, irmão? Dá uma olhadinha aí para o teu vizinho aí e fala assim, Aparecida do Norte. Então, um baita de um templo lá da Aparecida, né? E é igual a Éfeso. Agora, queridos, esse lugar é o lugar em que havia o paganismo, mas no meio do paganismo, Deus estava levantando uma igreja que ia difundir o verdadeiro evangelho, uma igreja que ia apresentar o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, a importância dessa igreja, a importância desse povo, irmãos, um lugar movimentado, um lugar de adoração pagã, é um lugar propício para você salvar essas almas que estão descendo à sepultura sem a salvação, pessoas que estão morrendo na idolatria, que estão morrendo, irmãos, no culto pagão. É um lugar maravilhoso para se ganhar almas. Ganhar almas, fala para o teu vizinho, essa é a nossa frase, fala para ele aí, ganhar almas. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso foco, essa é a nossa visão, ganhar almas, irmão. Vamos saquear o inferno. Aleluia. Eu quero ser um ganhador de almas. Ganhador. Olha para o teu vizinho e fala assim, você é um ganhador de almas. Não é transferir da bleia para cá não, irmão. Deixa o bleia lá com as... Não é transferir de lá para cá, não, isso aí não é de Deus.
Nós vamos ganhar alma, irmão. Nós vamos ganhar almas. Você vai pegar um neófito, um novo convertido, você vai ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. Você vai ensinar a palavra. Essas pessoas, elas terão os olhos abertos, as escamas vão cair por terra, e a pessoa vai acordar, a pessoa vai entender que existe um Deus maravilhoso. Amém? Então nessa passagem aqui, que nós acabamos de ler, nós poderíamos falar de algumas coisas semelhantes a essa que vou falar sobre essas palavras no texto original. Bom, o primeiro, de primeiro amor, né? A palavra no grego é protos, que significa original, de origem, ou que seja o mais importante. Jesus não fala de uma ordem cronológica, mas de prioridade espiritual. O primeiro amor não é primeiro, porque depois vem o segundo, depois vem o terceiro, não é disso que Jesus está falando, mas ele está falando do amor original. O primeiro amor é aquele que você sentiu a primeira vez que você aceitou Jesus como o teu único e suficiente Salvador. Aquela coisa original que queimava e que você falava assim: Jesus! Aleluia! Como era gostoso, queridos, aqueles cultos que não terminavam. E que se alguém falasse vamos terminar, você chorava: não termina não, continua. Irmão, você quer um termômetro para saber se você está no primeiro amor? É se quando chegar daqui mais 10, 15 minutos, você começar a fazer assim no relógio. Isso vai apontar, esse é o seu termômetro, para você entender, meu irmão, minha irmã, se você está ou não vivendo o primeiro amor na sua vida. Porque quem está vivendo o primeiro amor, nem relógio traz para a igreja, meu irmão. O que está vivendo o primeiro amor, ele não quer sair da presença, ele quer continuar embriagado na unção do Espírito Santo que flui na igreja que é avivada. Louvado seja Deus. Então o primeiro amor aqui no original não faz referência a uma ordem cronológica, e sim aquilo que é prioridade, aquilo que é principal, aquilo que te move, sabe? É aquilo que te move, é o seu combustível. O amor também, se você vai no texto original, você vai ver que no grego koiné é o ágape que está falando aqui. O amor sacrificial, incondicional e ativo. Então, lembram que eu falei que eu saí correndo que nem um desesperado na rua? E não foi só isso, é porque se eu for contar todas as coisas que eu já fiz pela obra, que eu já fiz por Jesus, irmão, a gente não sai daqui. Agora, o que é que me movia a correr que nem um maluco pelas ruas depois de ter trabalhado um dia inteiro? O que é que me moveu? É um amor sacrificial. É sacrifício. Foi um sacrifício para mim? Foi, mas eu fiz com alegria. Sacrifício não se faz com peso, sacrifício não se faz sentindo, irmão. Sacrifício se faz com alegria. Aleluia, louvado seja Deus. Hello. É o amor que se doa, não só aquilo que eu falo. Eu amo a minha igreja. Ama mesmo. Deus vai te dar a oportunidade para provar que você ama mesmo. Em nome de Jesus. E olha, o texto, quando nós lemos o versículo 7, fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, eu sei que muitos aqui fazem coisas maiores do que eu fiz, de que eu testemunhei aqui, e glória a Deus pela tua vida.
Então eu não estou pregando nem para A e nem para B, eu estou pregando para a igreja, aquilo que Deus mandou eu pregar. Talvez todos vocês aqui façam muito mais do que eu já fiz, muito mais do que está sendo ilustrado aqui, pregado, mas talvez seja para aquela pessoa que está ali agora no Facebook, no YouTube, talvez é com você, você mesmo, talvez é com você que Deus esteja falando nessa noite. Deus está querendo acender de novo a chama do primeiro amor aí dentro do seu coração. Então se prepara para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. E se você, igreja que está aqui, estiver entendendo e recebendo, meu irmão, se manifesta aí, em nome de Jesus. Lembra-te, quer dizer, traga de volta a memória. O Espírito Santo quer reacender as lembranças, né, de quando tudo era simples e cheio de paixão. Irmãos, no tempo em que, você sabe que como é que era o culto infantil? Quem lembra da cartolina? Cartolina. Então as músicas eram escritas na cartolina. Essa letra que passa aqui hoje num painel de LED era na cartolina. Alguém ficava na aleluia. Aleluia. Depois veio o retroprojetor. É um negócio de uma luz assim, que subia uma luz, aí pegava num negócio e projetava na parede. Quem lembra desse projetor aí? Aí tinha que imprimir na impressora um papel transparente, uma transparência que usava para projetar. Você conheceu isso aí, mamá? Ei, mamá. Você já passou dos 25, hein, mamá? Glória a Deus. Então, queridos, tudo era simples, tudo era bem simples, irmã Bispo, Maria Bispo, tudo era simples, mas era gostoso. Aleluia. Igreja pequena, onde Deus falava. Quem lembra dessa música aí? Cadê o pastor Júnior? Aleluia. Que gostoso, irmãos. Então lembrar é trazer de volta a memória e se arrepender. Arrependa-te, o Senhor disse para os Efésios. Significa mudar de mente e direção. Arrependimento, irmão, é quando nós mudamos. É quando a gente está indo para cá, eu arrependo e falo, não vou mais para cá, porque senão eu caio no buraco. Então, se eu me arrependi, quer dizer que agora eu tenho que mudar de direção, e eu vou para outro lado. Eu vou fazer agora o caminho certo, o caminho que não me derruba, o caminho que não me vai fazer cair. Isso é o arrependimento. Se nós estamos indo para um lado errado, se estamos fazendo tudo errado, está na hora de mudarmos a direção e ir para o lado certo e começar a buscar, irmão, acender de novo a chama. Olha para o teu vizinho e diga: Deus quer botar fogo em você. Aleluia. O fogo que reacende vem quando o coração decide o quê? Voltar. Quando a gente decide voltar. E isso é maravilhoso, porque é aquela ilustração que eu sempre dou aqui. Quando você está ali na fogueira, irmão, alguém tira você da fogueira, coloca para o lado de fora, você começa a esfriar. A fogueira está queimando lá, mas aquele carvão que foi retirado, ele começa a esfriar, virar cinzas, é ou não é? Mas quando você volta para o mesmo lugar, quando você volta... Aleluia, então você reacende, o fogo reacende, ele vem quando o nosso coração decide voltar. Eu quero voltar, quero voltar para o centro da vontade de Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele diz assim, que ele conhece as tuas obras. Jesus conhece as tuas obras, mas
não só as tuas obras, Ele conhece também o teu coração. Porque tem gente, e você vai entender o porquê, porque tem gente que faz a obra, mas o coração está longe. Tem muita gente que canta bonito, mas o coração está longe. Da boca para fora é uma coisa, mas lá dentro, irmão. Hello. Louvado seja Deus. Deus está mexendo comigo, irmãos. Deus está mexendo comigo, aleluia. Então, Ele vê o zelo que a pessoa tem, o trabalho, o esforço, a fidelidade, a verdade, ou a fidelidade à verdade, a fidelidade para com a verdade, ok? Mas Ele também enxerga quando a motivação muda. A tua motivação qual é? É aparecer, é estar no holofote? Parece que melhoraram esse holofote aqui, ó. Agora eu estou mais iluminado do que antes. Aleluia. Glória a Deus. É o holofote que nós estamos buscando. Ele também enxerga quando a motivação muda. A minha motivação em subir aqui é para te ensinar as verdades, irmãos. É para revelar para você o que está dentro do coração de Deus. Essa é a minha motivação. Eu não estou atrás de holofote. Eu não estou atrás de nada que não seja fazer a vontade do Pai. O que me mantém pregando aqui não é o meu salário. O que me mantém pregando aqui, irmãos, não é nada daquilo que é dessa terra. Nada do que é dessa terra me segura, porque eu tenho condições de arrumar um emprego para ser qualquer outra coisa, analista de sistema, administrador de empresa, diretor de empresa. Eu posso ser gerente de alguma coisa. Eu tenho vários na minha carteira assinada como gerente. O que me mantém nesse altar não é nada disso. Outra, eu já sou aposentado, se é que você quer saber. Então o que me mantém aqui não é nada dessa terra. O que me mantém aqui é um chamado para fazer a obra de Deus. É responder, é dizer sim ao Senhor todos os dias, é acordar querendo fazer o que Ele quer que eu faça. Que eu fui comissionado para fazer. Aleluia. Bendito seja Deus. O segundo lugar, o perigo da rotina espiritual. Irmãos, a rotina é o maior ladrão do primeiro amor. Eu não posso ver a igreja como uma rotina. Olha aqui, que coisa tremenda que aconteceu hoje. Em São José dos Campos, está lá, era uma irmã que ia fazer. Mas aí, olha, o pastor veio, pastor Lauritinho, veio e falou, não tem ninguém, eu vou, eis-me aqui. Ele veio com disposição para servir e ele serviu. Olha aqui o Fabrício, mesma coisa. A pessoa que estaria aqui ministrando a palavra da prosperidade, também viajou, está lá para São José dos Campos. Mas o Fabrício falou, eis-me aqui, aleluia. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele disse assim, não, eu vou, eu estou aqui, eis-me aqui, aleluia. Sabe, irmãos, isso é sair da rotina. Para eles não é uma rotina vir da igreja, é um prazer estar aqui para servir. E sempre vai acontecer de ter faltado alguém, sempre vai acontecer
de a gente estar no lugar certo, na hora certa. Louvado seja Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: olha, Deus vai usar você a hora que você menos espera. Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Quando você menos esperar, Deus vai te levantar. E se você está entendendo aí, meu irmão, se manifesta aí, aplauda ao Senhor. Então eu quero trazer uma frase aqui para você. Diga assim para alguém que está do teu lado, fala assim: não foi o diabo que apagou o teu fogo. Fala para ele aí. Foi a falta de lenha diária no altar. Tá faltando lenha, meu irmão. Fala para o teu vizinho aí, ó. Tá faltando lenha. Bota a lenha na fogueira, vamos acender de novo essa chama do primeiro amor. Aleluia, bendito seja Deus. Queridos, tópico número 3, vamos correr porque o tempo passa, o tempo voa. O chamado à lembrança, o chamado para a lembrança e arrependimento. O Senhor disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras. Aleluia. Irmãos, eu gosto de frases de impacto. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto dessas frases. Então veja só, a pessoa que ela lembra do primeiro amor, ela lembra, que gostoso. Eu lembrei, irmãos, daquela corrida, deu até um suador aqui. Eu lembrei do primeiro amor, como é gostoso lembrar. Mas de que me adianta lembrar e não mudar? Quem lembra e não muda, chora sobre as cinzas de algo que já está apagado. Quem lembra e não muda, chora sobre as cinzas. Sim ou não? Mas quem lembra e volta, acende o altar outra vez. Quem lembra e volta, acende o altar outra vez. Aleluia. Essa é a noite de acender altares aqui nesse lugar. Tópico de número 4, meu querido, vamos passar para o momento final. A recompensa do fogo restaurado. Olha só, tem uma recompensa. Fala para o teu irmão, fala assim: Deus tem uma recompensa preparada para você. Já tem uma. Irmão, que Deus é esse, irmão? Esse Deus não é gente não. Louvado seja Deus. É lógico que Ele não é gente não, Ele é Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Ele tem uma recompensa te esperando. Olha só a recompensa: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer. Quantos querem vencer aí? Vai ter que correr, meu irmão. Vai ter que correr, minha irmã. Vai ter que correr. Aquele que vencer, irmãos, é uma luta diária. É uma luta diária. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu aprendo coisas e eu ensino coisas, porque quando eu aprendo é Deus querendo que eu ensino. Se eu aprendi é para eu ensinar. Louvado seja Deus. Então tem a história de que todos os dias, irmãos, lá na floresta, o leão acorda dizendo: eu preciso me alimentar, eu estou com fome. Então ele sai correndo atrás de alguma coisa que ele possa se alimentar. O leão tem fome e ele quer comer, e ele sai correndo. Olha para o teu vizinho e fala: você precisa sair correndo também. Por outro lado, na mesma floresta, tem aquele bambizinho lá. Como é que é aquele? Como é que chama aquele? Servo?
O servo, ele sabe que o leão já acordou. E ele fala assim: eu preciso correr, porque senão eu vou virar o quê? Comida de leão. Então ele já acorda e já sai correndo. Olha de novo para o teu vizinho e fala assim: meu irmão, você precisa correr, aleluia, porque vem o leão. Agora sabe o final dessa história? Quem é que vai vencer? É o leão ou é o servo? Quem vence? Aquele que correr mais. É o que vencer. Ele vai, aquele que correr mais é o vencedor. Então dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: corre, meu irmão, corre. Corre, porque Deus tem pressa. Volte à prática do primeiro amor. Corre, volta para o centro da vontade de Deus. Corre, irmão, vem para o avivamento. Vem para a IPA, vem para a sexta-feira. Corre, meu irmão, sai dessa mesmice, sai desse marasmo, sai, meu irmão, dessa vidinha. Não se acomode. Não se acomode, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Você quer receber dessa oração? Fique em pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Se alguém quiser mesmo esse avivamento, queridos, vem com, só se você tiver essa fé, vem aqui, coloque a sua mão aqui nesse altar. Eu creio que Deus vai acender essa chama hoje aí dentro do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Corre, vem buscar, irmão. Vem avivar, vem se encher da presença, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus.